Oração que Deus ouve. Há pouco tempo recebi uma pergunta. Foi uma pergunta de uma criança pura. Logo seria fácil responder, pois crianças perguntam para aprender, enquanto algumas pessoas, ao contrário, querem debater, mas não querem aprender. A pergunta foi: existe um tipo de oração que Deus ouve mais que as outras? Ao que respondi: venha, sente-se aqui e vou gastar um tempo para lhe responder. Sim, existe sim, e temos amplamente isso mostrado na Bíblia. E gostaria de ler com você esse breve texto de Isaías 62, verso 6 e verso 7, que diz: sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por louvor na terra. Nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Seus olhos estão observando as coisas dos homens. Salmo 11, verso 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a igreja? Você sabe qual o sistema de Deus de governar a igreja? Deus governa seu povo pela oração. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa você pela oração. Então, quem não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Um pastor que não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Uma igreja que não ora simplesmente não tem o governo de Deus. Exatamente por este motivo é que muitos irmãos em Cristo sentem-se perdidos porque não consultam a Deus diariamente. Você sabe como Deus recebe o recado de quem não ora? Bom, isso de fato irá mexer com você, pois a falta de oração é oração ao Deus errado. Entenda, deixar de orar é orar, porém ao Deus errado. Falamos mais alto quando nos calamos com Deus e oramos mais do que nunca, quando não oramos ao nosso bondoso Senhor. Mas o que oro a Deus quando não oro? Quando não oro, estou dizendo a Deus: não pedi sua opinião. Quando não oro, estou dizendo com o meu silêncio a Deus: não pedi sua ajuda. Quando não oro, estou dizendo a Deus: não quero saber da sua vontade para a minha vida. Quando não oro, estou dizendo a Deus: não quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando não oro, estou dizendo a Deus: não quero seu governo em minha vida. Quando não oro, estou dizendo a Deus: quero ser independente do Senhor. Quando não oro, estou dizendo a Deus simplesmente o desprezo. Acrescente mais coisas a essa minha lista, aquilo que vier em sua cabeça. Ao elaborar essa lista, percebi que com minha falta de oração, havia tantas mensagens de autossuficiência que mandei ao céu, que simplesmente me desesperei. De fato, a falta de oração é gravíssima. Agora entenda, nada é mais importante para Deus do que a oração do líder em favor de seu povo. Muitos podem imaginar que essa maneira de pensar diminui ou não observa a soberania de Deus. Porém, isso também não é verdade. Vejamos alguns fatos. Já havia uma promessa da vida de um libertador, uma promessa de que Deus libertaria o povo de Israel. Mas então, por que o povo de Israel ficou 400 anos escravos no Egito, se já havia uma promessa que seria liberto? Será que Deus gosta de ver o sofrimento de seu povo? É evidente que não. Porém, a resposta está nas próprias afirmativas de Deus, em Êxodo 3, verso 7. Ó Senhor, disse a Moisés: desce ao Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Note que o fato de os israelitas ficarem escravos no Egito por 400 anos era apenas porque jamais entraram na brecha para orar. O Senhor também disse em Ezequiel 22:30: Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha, orando pela nação, para que ela não fosse destruída, mas como a ninguém encontrei, a cidade
foi destruída. Certamente, aí temos o relato de como a nação foi destruída e exilhada para a Babilônia. E o motivo mais forte, o Senhor já declarou, foi a falta de oração. Ele disse, se tivesse alguém orado, a nação não seria destruída. Apesar da promessa de o Pentecostes ter vindo em Joel 2, versículo 28, os discípulos tiveram que orar para que ela se cumprisse em Atos 2. Orar por aquilo que Deus já falou não diminui sua soberania. Pelo contrário, faz-nos viver exatamente o que Jesus nos ensinou. Viver de toda palavra que sai de sua boca. Se continuamos a orar por aquilo que o nosso Senhor já falou ou já prometeu, literalmente estamos dizendo, eu creio em tudo que o Senhor já disse. E agora, em oração, alimento-me de sua palavra. Porém, não orar, isso sim é viver uma vida de incredulidade, de independência e de desobediência. Se não oro, literalmente estou dizendo, não creio e não vivo naquilo que saiu de sua boca. A oração é uma linguagem estabelecida por Deus, por sua própria palavra, para se comunicar com o seu povo. Ele mesmo disse, ore a mim e responderei. E Deus não irá mudar isso, não irá passar por cima de sua própria palavra. Por isso, afirmo que nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Então, fracasso na oração é fracasso em todas as áreas da vida. Se formos fracos na oração, seremos fracos em todo o resto. Seremos fracos em todas as nossas frentes de batalha, porque a oração é nossa principal arma de batalha, pois é em oração que ativamos as demais armas. É em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a fé para operar milagres. E é em oração que movemos as mãos de Deus. Então, sem oração, nada disso que foi mencionado irá acontecer. Fica a pergunta, é possível viver sem orar? Eis a resposta porque somos fracos, doentes, murmuradores, ansiosos e sem fé. Falta de oração é um pecado grave. Robert McCheyne diz, estuda a santidade universal da vida. Disto depende a tua utilidade plena, pois seus sermões duram apenas 1 ou 2 horas, mas tua vida prega durante toda a semana. Se Satanás puder transformar o ministério cobiçoso em amante de louvor, de prazer, de iguarias, terá arruinado o seu ministério. Entrega-te à oração e obtém os teus temas, ou os teus pensamentos e as tuas palavras de Deus. Uma das coisas mais terríveis e mortais contra a prática da oração são os ídolos. João Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A querida pastora Juliana, pastora em nossa comunidade em Campo Largo, teve um sonho e a respeito desse sonho ela nos conta. Vi um avião enorme indo viajar para o mundo todo. E havia uma mulher assentada à porta do avião, com um caderno na mão. Nele estava o nome de todas as pessoas que iriam viajar. De repente, quando as pessoas iam embarcar, a mulher conferia seus nomes no caderno. Porém, a metade das pessoas dizia, olha, decidimos não ir. Vamos voltar para os nossos maridos, afazeres, coisas. Então o avião decolou com a metade das pessoas. Ela me enviou esse sonho no momento em que eu estava orando e tive um rápido discernimento. O avião é o avivamento indo às nações. A mulher com o caderno é o Espírito Santo. E todas as outras mulheres com os nomes no caderno são todas as igrejas. Seus maridos, para a qual a metade decide voltar e não embarcar, são seus ídolos. E é assim que acontece. Muitos até tentam, até querem, mas quando chega o momento de pagar, de fato, o preço por um grande avivamento, voltam para os seus ídolos. A vida social, filmes, férias, passeios e até a obra de Deus. Se alguma coisa o separa de Deus, Deus irá tirar de você, até mesmo a obra dele. Veja, até a obra de Deus pode virar um ídolo, se ela não lhe dá tempo para oração diária no Senhor. Irmãos, cuidado com os ídolos. Essa é a última recomendação do apóstolo João em sua primeira carta. Em 1 João
capítulo 5, verso 21. E com certeza ele não está falando com os irmãos cristãos de seu tempo a respeito das imagens. O contexto inteiro na carta se trata de recomendações aos crentes, aos salvos, coisas práticas como orar, ser melhor, não pecar para a morte, cuidar do coração, ajudar o próximo, não guardar mágoas, entre outras coisas. E ao final, ele conclui: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Está claro para nós que ele está falando dos ídolos do coração e não das imagens. E vai por aí. Nossos inúmeros ídolos que fabricamos diariamente em nosso coração são o nosso grande empecilho da prática diária de oração. Na verdade, o certo é quebrá-los diariamente, assim como os fabricamos diariamente. E os quebramos em oração, quando oramos logo pela manhã. Quebramo-los antes mesmo de fabricá-los.